nós temos um grande compromisso com o nosso Estado, com o nosso país também, mas nós temos esse compromisso, que é um compromisso social, uma responsabilidade com a nossa comunidade, e que ficou muito claro agora, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento muito difícil. Eu gostaria de dizer a todos vocês que estão nos ouvindo que podem contar com a UFMG. Contem com a UFMG onde for necessário. Nós estamos aqui cumprindo também uma missão da UFMG. Nossa missão é ensinar, é fazer pesquisa, mas é também estar a serviço da nossa comunidade. Então, esse é um momento especial que nós podemos contribuir. Os trabalhos feitos pela UFMG têm sido disseminados e distribuídos, e agora esse é um momento que nós também abrimos para toda a comunidade, interna e externa, para a Assembleia Legislativa, para que a gente possa apresentar um pouco dos estudos que foram feitos na UFMG, e também abrir para esclarecimentos e dúvidas de todos que estão nos assistindo, né? E nós temos esse compromisso social se traduz também nas pesquisas que nós estamos fazendo, nessa reflexão que nós estamos fazendo desde março, quando esse comitê foi composto, no sentido de pensar o isolamento social, pensar a pandemia social, pensar no que tem sido dito, que tem sido chamado o paradoxo da prevenção. Se Minas chegou onde chegou, foi porque nós adotamos medidas que foram muito importantes para o Estado naquele momento, que é um momento anterior, no 18, 20 de março, quando nós iniciamos esse processo de isolamento social, foi imprescindível para que hoje nós tivéssemos conseguido achatar um pouco essa curva. Então, nós precisamos de continuar conversando com as pessoas, não é um momento de desmobilização, é um momento ainda de estarmos muito atentos, porque essa prevenção que foi feita, ela pode parecer invisível, mas ela tem sido crucial, principalmente para para preservar o nosso sistema de saúde, principalmente o SUS, e as pessoas mais vulneráveis que normalmente não têm acesso fácil ao sistema de saúde. Então, esse é um compromisso da UFMG com a nossa comunidade, e várias das questões que serão apresentadas hoje demonstrarão as pesquisas que estão sendo feitas, os estudos, o que podemos dizer sobre esse momento. Estamos aqui para justamente dar esse apoio e essa informação que é a nossa obrigação. Então, com essas palavras, eu dou as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, agradeço mais uma vez a organização, agradeço o CDCOM da UFMG por estar disponibilizando todo o sistema CAC também da UFMG, espero que nós tenhamos um ótimo evento e que possamos tratar de assuntos que são tão importantes para nós de forma muito responsável, de forma muito comprometida, com o papel da UFMG como universidade pública, gratuita, inserida no seu estado, inserida na sua região, mas principalmente como comunidade solidária que devemos ser nesse momento, acima de tudo. Então, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos, e obrigada a todos vocês que vão contribuir para essa mesa que vai ser tão importante para todos nós. Muito obrigada. Convido o pesquisador Francisco Cardoso, do NESCOM, representando um grupo que tem muita tradição na pesquisa nessa área da área da saúde, né, de planejamento, de ações, de construção de políticas públicas. Então, peço que ele represente esse grupo para nós. Professor Francisco, por favor. Então, eu queria cumprimentar todos os professores aí da UFMG, na pessoa da reitora, Sandra Goulart, e agradecer em especial o convite formulado pela professora Cristina Alvim, para apresentar o trabalho que a gente tem feito desde o início de março, e já no movimento de criar uma ferramenta para apoiar os gestores no cálculo da necessidade de leitos de internação geral e de UTI, que foi o nosso escopo principal, e para isso a gente tem que vou tentar colocar aqui uma apresentação.
e o que a gente está chamando do modelo de estimativa de leitos hospitalares. Quer dizer, em primeiro lugar, eu gostaria um pouco de recuperar, muitos professores e ouvintes podem não saber o que é o NESCOM. O NESCOM é o Núcleo de Educação em Saúde Coletiva, quer dizer, o nosso objeto é a saúde coletiva. O objeto de trabalho do médico clínico em geral é o indivíduo e a doença, como ela se expressa no indivíduo. O nosso objeto são como que as doenças e os agravos se expressam na coletividade. Quer dizer, a epidemia é um dos nossos objetos de conhecimento. O NESCOM é um órgão auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade Federal e do qual eu sou pesquisador já há 30 anos. O NESCOM é uma característica muito interessante que ele busca integrar pessoas, técnicos do serviço de saúde com pesquisadores e professores da universidade. Então, eu sou oriundo da Secretaria Estadual de Saúde, então estou diretamente ligado ao serviço de saúde já há muito tempo. A gente tem feito alguns trabalhos antes dessa modelagem que a gente fez de leito de UTI para enfrentamento da Covid, a gente já vem trabalhando com o Ministério da Saúde, já desde 2011, na modelagem matemática de várias questões aí que vinham sendo recorrentes do sistema de saúde. Um deles é o cálculo da unidade de leitos hospitalares para uma região, para um município, etc. E a gente, baseando em teoria de fila e em simulação, a gente conseguiu determinar um modelo, uma forma diferente de estimar essa necessidade de leito, que eu fiz questão de mostrar aqui, porque essa necessidade ela depende muito da quantidade de pacientes que o serviço, um determinado sistema de saúde, um determinado serviço, pensando aí um UTI, exemplo, na taxa de recusa de pacientes que ela adota ou ela pretende adotar. No caso de um UTI, de uma maternidade, a gente sabe que tem que trabalhar com taxas de recusa muito baixas. Então, o cálculo que era feito anteriormente, tanto no exterior quanto aqui, até muito pouco tempo, era baseado num cálculo estimativo de leitos que pressupunha uma taxa de ocupação média de 80%. Os americanos usam 85%, e a gente começou a observar naquelas expansões de leito dos programas de expansão da urgência, etc., do Ministério, havia um erro muito grande, porque se ampliavam esses serviços, em pouco tempo eles estavam ocupados e não havia um cálculo. O cálculo era muito, vamos dizer assim, baseado em pressupostos muito frágeis. Havia uma ideia de que a Organização Mundial de Saúde recomendava 2 a 3 leitos por 1.000 habitantes, coisa que a Organização Mundial de Saúde nunca afirmou. Então, a gente fez essa modelagem com o auxílio do grupo lá da Engenharia de Produção da UFMG e demonstramos que para o porte de um determinado serviço, onde um determinado sistema de saúde que tem uma regulação perfeita, que é muito raro, né? Para que não haja rechaço de pacientes, recusa de pacientes, a desocupação dos leitos tem que ser proporcional. Ela cumpre uma curva, que vocês estão vendo aqui, uma curva logarítmica, quer dizer que quanto menor o número de leitos desse serviço, menor tem que ser essa taxa de ocupação. De forma que um serviço que tem 20 leitos, um hospital, ou às vezes, e geralmente um grande hospital, é uma federação de pequenas clínicas, né, que tem lógicas próprias e funcionamento próprio,
para não haver nenhum rechaço, nenhuma recusa de pacientes, uma UTI de 20 leitos, ela teria que ter uma ocupação média de 50% apenas, o que a gente sabe que na maioria dos casos não acontece. Quer dizer, você só poderia adotar aquele critério próximo de 80% para hospitais de 100 leitos e, no caso, de 100 leitos ou mais. Então, aqui a gente fez um modelo para mais de 100 leitos, 100 a 1.000 leitos. A maioria dos hospitais nossos são menores de 100 leitos, e a gente demonstrando aqui que, voltando aqui, é interessante, porque há muito preconceito contra esse hospital pequeno, quando um burocrata do Banco Mundial ou de uma secretaria ou de um ministério chega numa determinada, visita um determinado serviço que tem 20 leitos ou 30 leitos e se surpreende com baixíssimas taxas de ocupação. Quer dizer, uma maternidade que tenha 20 leitos, ela para não haver, para ela sustentar a oscilação aleatória das taxas de internação das pacientes para ganhar suas crianças, ela tem que ter uma desocupação de cerca de 50%. Então, o burocrata chega lá e vê a maternidade com 6 leitos e só tem 2 mulheres naquela maternidade, e fala, que absurdo, a maternidade tem uma ociosidade muito grande, né? Então, na verdade, é porque a sabedoria dos administradores, dos gestores desses hospitais, do corpo de enfermagem, dos médicos, etc., aprendeu na prática, empiricamente, que ele tem que ter uma alta taxa de desocupação para nenhuma mulher ficar fora do seu serviço. Então, esse trabalho a gente modelou com base em teoria de fila e depois confirmou, a gente validou esse modelo utilizando os dados da Central de Leite de Belo Horizonte e apresentamos isso num congresso internacional, onde nós, inclusive, recebemos um prêmio da melhor aplicação prática, o maior congresso mundial aí de simulação. Então, o grupo da engenharia de produção ficou muito animado com isso. E aqui a gente, para facilitar para os gestores, a gente fez para cada nível de taxa de recusa admitida, muitos podem pensar que 3%, 5% é uma taxa grande de recusa, mas Belo Horizonte vinha trabalhando com níveis aí de 30% de taxa de recusa. Quer dizer, o paciente um dia ele é recusado, amanhã ele é recusado, e isso é contado em termos do percentual de pacientes internados. Esse número ele então é selecionado pelo gestor, o nível para cada tipo de serviço, e pelo número de leitos que ele tem, ele pode adotar um cálculo de necessidade de leitos diferente, né? Agora eu vou entrar direto no modelo que a gente desenvolveu. A gente desenvolveu um modelo bastante simples inicialmente, porque foi feito no início de março, e a maioria daqueles parâmetros que os outros professores apresentaram ainda não estavam disponíveis, e muitos deles ainda não estão, né? Então, nós lançamos mão dos dados da literatura internacional e criamos essa ferramenta, onde ela vai, com base em vários parâmetros de disponibilidade de leito, isso aqui a gente fez para cada estado, né? Esse aqui é o caso de Minas Gerais no dia 21/3, onde a taxa de duplicação dos casos estava perto aí de 2,5 dias, e de forma que a gente conseguiria ver qual que seria a data de ruptura dos leitos, tanto gerais quanto de UTI, prever razoavelmente isso com base numa população de casos confirmados e testados, obviamente, de cerca de 1%, mas isso aqui a gente fez uma ferramenta onde o gestor pode adaptar esse percentual, que aparentemente é muito baixo, como a professora Mônica ressaltou, e não é uma coisa tão baixa assim, mas os casos confirmados e notificados, eles
em algumas situações, a gente teve que reduzir esse 1% para 0,5% e até um pouco menos para ajustar a situação real da demanda de internações em determinados estados. Alguns estados já estão fazendo uso desse modelo, como é o caso do Ceará e o estado de São Paulo. Nós modelamos as macro-regiões do estado de São Paulo e tem sido muito bem aceito e com um razoável grau de acerto, principalmente nessa questão da estimativa da data ou da proximidade da data, onde vai haver a ruptura do congestionamento geral dos leitos de UTI. Em geral, os leitos gerais, eles têm um comportamento mais tranquilo, pela maior disponibilidade, obviamente. Vocês podem notar aqui que a curva inicial de Minas, nessa época, no dia 21 de março, cerca de um mês atrás, estava com um formato bastante agudo e, na verdade, o nosso modelo ele não se baseou inicialmente nos parâmetros clássicos aí que foram expostos dos modelos epidemiológicos. Então, a gente partiu de uma curva logística, que é a curva que representa a curva epidêmica, e a ideia foi fazer o ajuste dessa curva com a série dos últimos, inicialmente utilizamos os últimos 15 dias, e mais recentemente nós temos trabalhado, isso aqui já agora mais recente, no dia 28/4, onde a taxa de duplicação em Minas já está em 16,6, mostrando a total transformação daquela curva aguda numa curva muito mais achatada e com a possibilidade, mostrando aqui que um déficit de leito no pico da epidemia vai ser de cerca de 1.150 leitos. É claro que isso é um valor aproximado, porque o modelo ele depende de uma série de parâmetros onde os erros vão se somando, né? Mas ele já orienta a ação do gestor no sentido de calcular a ordem de grandeza desse déficit de leitos de UTI e de leitos gerais, e imediatamente ele pode, e o tempo que ele vai ter para implantar esses leitos de UTI, que não é uma coisa fácil, é uma coisa bastante complicada, mas ele pode calibrar esse modelo a partir de vários parâmetros, principalmente desse parâmetro da estimativa dos casos confirmados, que a gente sabe que no padrão e nos protocolos adotados aí pelo Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde estaduais e municipais, tem sido a testagem dos casos mais graves, praticamente aqueles casos que já demandam algum tipo de cuidado mais detido ou mesmo internação. Quando a gente começou trabalhando com um parâmetro do internacional, que a gente tirou da literatura, que era mais ou menos cerca de 14% desses pacientes mais graves teriam que ter um atendimento hospitalar, mas a gente está observando, inclusive em Belo Horizonte, que essa taxa é muito maior. Quer dizer, a subnotificação desses casos é muito importante, mas a forma de a gente compensar isso no modelo é que o gestor ele pode adequar essa estimativa dos casos gerais, dos casos confirmados, à situação real e no momento que ele está vivenciando. Ele trabalha com a distribuição logística diferencial. Então, a ideia, ao invés de a gente montar inicialmente um modelo CI ou um modelo CIS, que agora nós estamos incorporando a esse modelo, ele parte dessa curva diferencial, e a gente começou a adotar isso no último mês. Por quê? Porque, como a gente está observando mudanças muito rápidas, esse tipo de distribuição logística ele representa melhor e permite estimar melhor o número de casos.
No caso de Minas, eu acho que é importante a gente, trabalhando com 1% de infectados, aqui não são infectados, infectados de casos confirmados, que são os casos mais graves. O déficit de UTI, que em 26 de março estava da ordem de 3.100 leitos, já cai agora, no final de abril, para 1.100 leitos. Quer dizer, nós já tivemos aí uma economia com o achatamento da curva para demonstrar da ordem de praticamente 2.000 leitos de UTI, o que não é pouco, não é pouca coisa. Então, esse achatamento da curva e a única tecnologia social e médica e de saúde pública que foi adotado foi o chamado distanciamento social, ou mais comumente denominado isolamento social, e o que demonstra que, pelo fato da curva de Minas ainda não estar no seu descenso, e ao contrário, ela ainda está ascendente, não recomenda nenhuma forma de flexibilização desse ou relaxamento desse tipo de isolamento. Isso aqui eu acho que eu dispenso. Por que a gente partiu para essa ideia dos 1%, 2%? A gente começou a observar determinados trabalhos, por exemplo, daquele navio do Princess Diamond, lá do Japão, que tinha uma população lá de 3.700 pessoas, e quando foi feita a testagem de todos eles, quer dizer, uma população extremamente que ficou isolada dentro do navio, certamente com muitas conexões sociais, ali, uma rede de relações sociais muito intensa, ele, quando foi feita a testagem de todos os casos, deu um total de 17%. Então, primeira coisa que a gente começou a constatar, que embora a população, aparentemente, na literatura fala que toda a população é suscetível, nos parece que uma parte importante da população tem algum tipo de imunidade natural a essa virose. É uma coisa a ser estudada, porque também, no caso de uma aldeia italiana, onde foi feita a testagem em todos os 3.300 habitantes, se obteve um valor muito próximo desse de 17%. Então, para uma população, a gente calcular, fazendo uma equivalência, que os casos graves com testagem e notificação corresponderia a cerca de 2% dos casos, né? E a gente sabe que a maioria dos casos eles correm com oligosintomatologia ou mesmo sem sintomatologia nenhuma, e os casos mais graves que vão demandar UTI, UTI ou internação em leitos gerais, são cerca de 14%. Isso na literatura tem mais ou menos repetido esses percentuais, e desses, os que vão demandar UTI são cerca de 4% a 5%. Então, com essas informações e com um modelo dinâmico que prevê que os casos da UTI, a metade, ele vai ter um tempo de permanência de cerca de 15 dias, e a outra metade vai ter um tempo de 21 dias ou mais, chegando próximo a 28, e esse segundo grupo, que tem uma permanência mais prolongada, geralmente tem uma mortalidade, uma letalidade muito alta. Eles vão ocupar o leito por mais tempo e, infelizmente, são os casos mais graves e vão, em geral, a óbito. Os parâmetros que a gente usa no modelo são esses aí, que o gestor ele pode calibrar esse modelo para a sua realidade concreta, de forma a ajustar essas taxas e parandos à real demanda que ele está observando nos seus hospitais, nos seus serviços. Vou pular isso aqui. Então, a ideia
utilizando essa ferramenta, então, a gente pode conseguir, já tinha citado isso, qual que é o momento da ruptura, da chamada ruptura do sistema, e tem tido um acerto razoável de alguns dias apenas, isso no caso do Amazonas, no caso do Ceará, conseguiu um tempo muito próximo ao que a realidade. Aqui está a curva do Rio de Janeiro, né? Então a gente faz a previsão da curva de casos e do pico dessa curva. É claro que ela está reconhecidamente subestimada, mas vocês podem ver que os casos reais eles estão acompanhando razoavelmente o perfil da curva, né? E aqui a posição do Estado na curva logística, que permite, então, e no caso do Rio, mostrando que ainda muito problema pela frente, tá certo? Aqui é o caso de São Paulo, né? E também numa situação bastante preocupante. E agora nós estamos introduzindo o modelo CIR e o modelo CIS, que ele permite, o CIS, inclusive, ele permite modelar a ressuscitabilidade dos casos se essa suspeita de uma imunidade que não seja de grande duração ou realmente ocorra, de forma que, ou seja, permite, nesse modelo, tanto simular o impacto de determinados, dos vários graus do isolamento social, você pode modelar isso, mas também modelar essa reinfecção de pacientes já recuperados. E é isso, o nosso grupo, ele não tem nenhum financiamento especial para fazer isso, nós estamos fazendo com recursos do projeto, derivado de um projeto que a gente vem trabalhando com o Ministério, para revisão dos parâmetros de programação, de planejamento e programação, e é um grupo que envolve professores lá da Faculdade de Medicina, eu coordeno esse grupo, e um grupo grande da Engenharia de Produção, que tem sido uma experiência muito interessante no sentido de introduzir a experiência que eles já têm de modelagem matemática. E no nosso caso foi muito clara essa oportunidade, na medida que a curva logística é uma curva bastante conhecida pelos engenheiros de produção, de forma que em 2 dias eles já estavam me dando aula de epidemiologia, dos modelos CI, CI, etc. Então, eu acho que foi um que está ainda em evolução, e a gente precisa de muita informação, e aí é uma grande dificuldade que eu acho que todos estão enfrentando, é do acesso aos dados reais da ocupação dos leitos de UTI e leitos gerais, que o Ministério instituiu um censo hospitalar que até agora poucos estados conseguiram sistematizar e enviar para o Ministério. Com dados desse tipo, a gente pode fazer correções dentro do modelo para melhorar a precisão dele. E, então, é um pouco isso, e nos colocamos, então, à disposição para qualquer outro esclarecimento mais profundo, tanto dos aspectos matemáticos quanto da utilização, e o modelo está à disposição no nosso site, que é o site do LabDec. Eu não citei o LabDec. O LabDec é um laboratório de tecnologia de apoio à decisão em saúde que a gente criou no Unescom informalmente para reunir os grupos de economia da saúde com o grupo que eu coordeno de planejamento e programação em saúde, e integrando com essas outras áreas da universidade, principalmente o grupo da engenharia de produção. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Francisco Cardoso. Excelente apresentação.